Ela ia trocar alianças, em vez disso encontrou um choro dentro de uma caixa. O vestido delicadamente pendurado no armário parecia fazer sentido por algumas horas apenas, até que o som chegou, cortante e pequeno, vindo do parque em frente ao prédio. Rafaela tirou o roupão, calçou os chinelos e saiu sem pensar duas vezes, com o coração acelerado e o vestido ainda por passar no varal da avó. 2 semanas antes do casamento, numa tarde cinzenta de abril, o vento trouxe o cheiro de terra molhada e folhas. A caixa, encostada sob um banco, tremia um pouco com o choro. Quando Rafaela se agachou, a cena que viu foi simples demais para ser aceita. Um bebê moreno, enrolado num cobertor barato, os olhos espremidos pela aflição. Havia, além do desamparo, uma urgência que apelava à única coisa que a movia mais do que o próprio sonho de felicidade: compaixão. Sem pensar em etiqueta, em escândalo, em noivos ou sogras, ela enrolou o bebê no próprio casaco e o levou para casa. A vizinha de porta, primeiro assustada, acabou ajudando. Um banho morninho, roupas emprestadas, um leite quente. O choro foi se acomodando. Na cozinha, entre copos e fraldas improvisadas, Rafaela tocou pela primeira vez no rosto daquele menino e sentiu uma nova linha na sua vida ser traçada. A casa cheirava a sabão caseiro e a promessa que ela nem sabia se poderia cumprir. "Ele não pode ficar na rua, véia", disse ela com a voz que se esforçava por firmeza, mesmo quando as mãos tremiam. "E o noivo?" A vizinha devolveu, já pensando nas consequências. "Você tem certeza do que vai fazer, filha?" Rafaela segurou o bebê como quem segura uma verdade incômoda. Era só 2 semanas antes do casamento, e tudo que havia sido planejado poderia desabar numa hora. Mas o menino precisava, e naquele momento, era isso que pesava mais. Ela colocou o cartão de visita do hospital na mesa, telefonou para um médico amigo, quase pedindo instruções que sabiam, no fundo, que não resolviam a questão moral diante dela. "Se essa história mexe com você, fica comigo até o final. Você vai ver como uma escolha muda destinos." Ela teria dito se estivesse ali para convidar alguém a acompanhar. Não havia nada didático naquele gesto. Era apenas uma mulher tomada por uma responsabilidade repentina, consciente das consequências. Quando Mateus atendeu o telefone, do outro lado havia a voz de Rafaela, embargada, avisando sobre a criança. A linha ficou curta, mas o suficiente para chegar a Rebeca. Em minutos, a notícia circulou pelo prédio. Portas se abriram, olhares se estreitaram. A vizinha que antes ajudara passou a cochichar. Rebeca, a mãe de Mateus, não escondeu o espanto. Ele, futuro promissor, com alianças por vir, tinha uma noiva ao redor de quem agora pairava uma dúvida social. "O que você fez, Rafaela?" A voz no telefone era dura, sem rodeios. "Isso é inaceitável. Como você pensa em aparecer na nossa casa com isso?" Mateus não ouviu compaixão. Ouviu culpa que não era sua. Ouviu a vergonha que a mãe inflamava. Quando bateu à porta dela naquela noite, a chuva aplaudia a cena. Ele entrou sem paramentos, com olhos que pediam explicação. O diálogo foi curto, seco. "Foi você?" perguntou como se esperasse confissão de traição. "Não", respondeu Rafaela. "Eu achei uma criança. Ele estava sozinho numa caixa." "Você coloca minha família nessa situação?" Mateus disse como se expulsasse a dor com palavras afiadas. "Eu não posso. Não vou me casar assim." A palavra "não" caiu como pedra. Rebeca, do outro lado do telefone, ampliou o julgamento. O noivado terminou ali, naquele corredor úmido, com o vestido pendurado, ainda inteiro de esperanças esmagadas, sob um gesto de proteção que, para eles, parecia um fracasso moral. Mateus saiu, as portas fecharam, a menina da portaria acenou um adeus que era mais uma condenação social. Rafaela chorou, mas não se arrependeu. Havia algo maior que o próprio coração em jogo. Entre o vestido e o bebê, escolheu o bebê. A humilhação veio em ondas. Telefonemas cortados, recados frios, mensagens hostis. Alguns vizinhos passaram a evitar o olhar dela. A mãe de Mateus, em particular, transformou cada conversa em reprovação, como se pudesse, com palavras, apagar o que Rafaela havia feito. Mas a decisão já estava tomada. Ela pegou o bebê, deu-lhe um nome improvisado, Bruno, e empacotou parte de suas coisas. Mudou-se para a vila onde a avó a recebeu com receitas antigas e um cobertor extra. Foi uma saída pequena e precisa. Não uma fuga, mas um recomeço. 6 meses depois, a vila já conhecia o choro familiar do menino. A rotina se ajustou como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Mercados, padaria da esquina, vizinhos que passavam a mão no cabelo do pequeno.
Rafaela aprendeu a trocar fraldas com uma eficiência que a surpreendia. Aprendeu a cozinhar papinhas com a paciência de quem consolava correntes de sono interrompidas. A comunidade, que no início a olhou com suspeita, foi amolecendo diante da evidência simples e cotidiana. Crianças eram cuidadas, ruas se enchiam de risos. A vida na vila tinha temperatura humana, menos brilho, mais verdade. Registrar Bruno foi uma batalha de burocracias mal explicadas e portas que às vezes se fechavam. Havia noites em que Rafaela se perguntava sobre o que realmente tinha custado aquela decisão. Ainda assim, cada vez que o menino a chamava de mãe pela primeira vez, por sua própria boca inexperiente, a resposta vinha com o peso de todas as renúncias feitas. Ele era dela. Mãe, ele dizia com a voz que tropeçava nas vogais. Mãe, ela repetia, e a palavra preenchia os cômodos vazios de sua casa antiga. Era um juramento repetido entre sopros de leite e canções improvisadas. Anos moldam caracteres. Rafaela voltou a estudar, a se dedicar a plantões e turnos que deixavam pouco espaço para a vaidade. A formação em medicina, que antes parecia um caminho linear de status, transformou-se em uma habilidade que sustentava vidas. Trabalhou como residente, depois como médica da comunidade. Aprendeu mãos firmes, diagnósticos rápidos, ouvir além do sintoma. A vila a viu crescer, não apenas nos títulos, mas na presença segura da mulher que corrigia um ferimento, acalmava uma febre e lia histórias na hora de dormir. Bruno cresceu ao lado dos barulhos do quintal, dos pés descalços na rua, do sabor do bolo da avó. A ligação entre eles era feita de pequenos rituais que nenhum tribunal poderia julgar. 2 anos depois do recomeço, um carro preto parou na rua de terra batida. Um homem e uma mulher, bem vestidos, com sotaque contido, desceram acompanhados por Charles, o motorista do cônsul, que havia conhecido Rafaela ao buscar socorro para alguém em uma noite de febre. A cena pediu silêncio. Eles disseram ser os pais biológicos de Bruno. Não era só uma palavra, era uma vida com documentos, uma explicação que vinha com histórias de festas diplomáticas, de ausências justificadas por viagens, de um descuido que eles classificaram de erro político e administrativo. Para Rafaela, a conversa foi um rasgo, a possibilidade de perder o filho que criara desde bebê. A despedida foi curta, mas densa como uma oração. Não havia processo judicial estendido na narrativa. Havia um reconhecimento de posse e de poder, que por fim levou o menino embora. Rafaela segurou o rosto de Bruno como quem guarda um segredo pela última vez e o deixou ir. Nisso havia algo que feriu sem rancor. A consciência de que algumas perdas não se resolvem com força, apenas com entrega sofrida. Vai bem, meu amor, ela sussurrou quando as mãos de Bruno foram soltas. Vai e guarda um pedaço de mim. Charles ficou. Ele não era apenas o motorista que trouxera notícias. Era a presença calma que se inclinou para consolar. A mão que passou a ajeitar a manta no ombro dela nas noites frias. Ele admirava a coragem daquela mulher que, tendo perdido muito, ainda se mantinha inteira. A amizade cresceu. Ele trouxe flores em dias em que a vila parecia cinzenta por dentro. Trouxe paciência quando ela reaprendia a viver sem o filho. E um pedido veio com simplicidade: casar-se com ela. O casamento com Charles foi um sopro de reconhecimento, não de redenção. Havia flores e também a memória do que fora perdido. Eles construíram uma casa que cheirava a café forte e planos profissionais. Tiveram 2 filhos que enchiam os corredores de passos e perguntas. A carreira de Rafaela, em 15 anos de trabalho constante, transformou-se. De residente a chefe de cirurgia, ela se tornou referência. Seu nome aparecia nos quadros de plantão com respeito. E a vila celebrava não só a profissional, mas a mulher que não se deixou dobrar. 15 anos depois, numa madrugada de trânsito pesado e sirenes, Mateus foi levado ao hospital com o corpo frágil de quem havia perdido tudo. A vida dele havia escorrido por entre copos e noites sem chão. O brilho de outrora havia sido substituído por sombras e desculpas. Rebeca, agora mais velha, mais cansada, acompanhava o filho com o olhar que buscava por uma rendição tardia. Quando a maca entrou no corredor de pronto-socorro, o nome que surgia na porta do centro cirúrgico fez com que algumas vozes se calassem. A responsável pela cirurgia seria a doutora Rafaela, chefe da equipe. A notícia rodopiou como vidro fino. A mulher que uma vez fora rejeitada agora comandava a sala que poderia lhe devolver a vida. A cirurgia foi intensa, mas sem espetáculo. O ritmo lá fora batia rápido, nos monitores, nas instruções firmes dos assistentes. Rafaela entrou com a vantagem de quem carrega anos de prática, noites em claro e uma serenidade que só a responsabilidade dá. Não havia espaço para vingança na sala.
Havia apenas técnica, cuidado e o custo de salvar uma vida de quem um dia lhe causara dor. Foco na pressão, ela disse com voz que nenhum ressentimento podia embotar. Precisamos manter os sinais estáveis. Havia momentos de tensão, o monitor que sussurrava alarmes, as sondas, a equipe que se movia como um corpo só. E então, com precisão e mãos firmes, o quadro se estabilizou. Quando saiu da sala, o rosto dela estava cansado, mas a expressão trazia aquele tipo de paz que vem de cumprir um dever humanamente sagrado. Rebecca, sentada no corredor, viu a cirurgiã sair. Seus olhos reconheceram a mulher que um dia desafiara e expulsara. O remorso que às vezes chega com a lentidão de um carro antigo, bateu agora com força. Aproximou-se de Rafaela com passos hesitantes. Eu... Não encontrou palavras novas. Eu me enganei. Mateus abriu os olhos horas depois, ao lado de uma mulher que o salvou. O encontro entre os três foi discreto, sem grandes teatrismos. Mateus, ainda frágil, pediu perdão de uma forma que parecia mais a busca por redenção do que qualquer esperança de reconquista. Rafaela, olhando para ele, sentiu o clube de memórias apertar o peito. O vestido no armário, a caixa no parque, a casa na vila, Bruno sendo levado. A mão que tomou a dele naquela hora era a mesma que, anos antes, fora rejeitada. Havia uma ironia dolorosa no fato de que, sem ela, Mateus talvez não sobrevivesse. Mas não havia carnaval de moralidade. Havia a evidência de que as escolhas têm preços e que, por vezes, o preço é a própria cura daquele que feriu. A vila continuou a ser lar. Charles, agora marido, aproximou-se sem ciúmes rancorosos. Sabia que a história de Rafaela era vasta e cheia de perdas que não cabiam num só abraço. Eles criaram os filhos com honestidade, contavam histórias, ensinavam compaixão, não escondiam as cicatrizes. À noite, entre pratos e deveres escolares, Rafaela permitia-se lembrar do menino a quem dera o nome Bruno. Algumas vezes, olhando uma fotografia antiga, ela sussurrava para si o que queria que o filho soubesse, caso um dia cruzassem caminhos novamente. A vida para ela nunca foi um simples quadro de vencedores e vencidos. Havia vitórias profissionais, reconciliações possíveis e perdas que permaneceriam como feridas que não pedem cura total. A pergunta que a acompanhava, silenciosa, era: quem realmente perdeu e quem ganhou com as escolhas feitas? Havia justiça poética, sim, na cena em que a mulher rejeitada salvou o homem que a magoara. Mas também havia um custo que nem todo aplauso poderia reparar. Anos depois, em conversas de mesa com amigos, Rafaela disse poucas palavras sobre o que significou tudo aquilo. Falava da compaixão que a moveu no parque, da paz que encontra nas manhãs de plantão, do amor que tomou outras formas. Evitava-lhe a afirmação de que ganhara alguma coisa. Preferia contar as pequenas vitórias, um aluno que passou no vestibular, uma cirurgia bem-sucedida, o riso dos filhos. Rebecca, madura e mais contida, aprendeu a frequentar a casa que antes desprezara. Havia um lugar para o arrependimento, mas não para apagar. Cantou canções de ninar para netos, e algumas noites encontrava Rafaela na cozinha, ambas caladas, trocando a cumplicidade que nasce da dor partilhada. Mateus, por sua vez, viveu com o peso do que perdeu. Buscou tratamento, errou e renovou promessas. Não se tratou de perdão automático, mas de reconhecimento de que a vida exige mais que julgamentos. O passado permaneceu como lembrança iluminada por culpa e por aprendizado. No fim, Rafaela olhou para a janela do quarto dos filhos e lembrou do menino que um dia chamou mãe. Não havia rituais grandiosos de reencontro, nem cartas que mudassem destinos. Havia sim a certeza de que uma mulher havia escolhido salvar uma vida numa tarde de chuva, e que essa escolha moldou não só o seu destino, mas também o de muitos ao redor. Sobre o que significava vencer e perder, ela preferia não entregar respostas prontas. Preferia que cada um sentasse com a própria consciência, pensasse no que faria diante de uma caixa no parque e entendesse que as decisões moldam as histórias, às vezes com um custo alto. Se ficou com você a imagem daquela mulher diante da caixa, com o frio nas mãos e o calor na escolha, conte nos comentários. O que você faria no lugar dela? Se essa história tocou seu coração, inscreva-se e compartilhe para que mais pessoas pensem sobre compaixão, julgamento e o preço de escolhas que mudam vidas.